Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, tá mudando o jogo nas empresas modernas, a gestão de pessoas. E não é sobre aquele departamento que só mexe com papelada, viu? A gente vai entender como essa área se tornou o verdadeiro coração estratégico das organizações mais inovadoras. Para começar, vamos direto ao ponto. Gestão de pessoas é só contratar e demitir? Muita gente ainda pensa assim, mas sinceramente, essa ideia parou no tempo, está uns 20 anos atrasada. A realidade hoje é outra, bem mais interessante e estratégica. Certo, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o que é gestão de pessoas de verdade, a gente precisa olhar para trás e ver como ela evoluiu. Ela deixou de ser só o RH tradicional para se tornar algo muito maior. Então, se liga nessa ideia principal. A gestão de pessoas funciona como uma ponte. Pensa assim, de um lado a gente tem as metas da empresa, né? Lucro, crescimento, essas coisas. Do outro lado, os sonhos de cada pessoa da equipe. Se desenvolver, ter um propósito, crescer na carreira. A gestão de pessoas é o que conecta esses dois mundos, fazendo um impulsionar o outro. Agora, olha que interessante essa tabela para organizar as ideias. Lá na base tem o Departamento Pessoal, o DP, que cuida da burocracia, das leis. Depois vem o RH tradicional, com a parte mais técnica de cargos e salários. A gestão de talentos já olha o ciclo todo da pessoa na empresa. Mas a gestão de pessoas moderna, essa foca no fator humano. O objetivo é criar um ambiente onde as pessoas realmente queiram trabalhar e dar o seu melhor. E essa frase do Josh Bersin, nossa, ela resume perfeitamente essa virada de chave. A pergunta mudou. Não é mais como o RH pode controlar, e sim como a gente pode facilitar a vida e dar poder para quem trabalha aqui. A tecnologia e os processos têm que servir as pessoas e não o contrário. Simples assim. Mas, ó, essa mudança toda não é só uma questão de filosofia, de ser legal com o pessoal. É uma questão de sobrevivência para os negócios. E os números provam que ignorar o fator humano sai muito, mas muito caro. E que custo é esse? Bom, começa com esse número aqui que é, de verdade, assustador. Segundo a Deloitte, 85% dos profissionais no mundo não estão engajados com o trabalho. Sabe o que isso significa? Que a imensa maioria das pessoas está só cumprindo horário, sem paixão, sem aquela motivação extra. É um desperdício de potencial humano gigantesco. E por que será que as pessoas pedem para sair? Muitas vezes o problema não é o salário, não. Metade dos profissionais vai embora porque sente que não tem para onde crescer, que não está aprendendo mais nada. Ficar estagnado é uma das piores coisas para reter talentos hoje em dia. Agora, vamos virar a moeda. O que acontece quando as empresas acertam a mão nisso? Olha só, empresas que têm equipes engajadas são 21% mais lucrativas. Isso mesmo, o que era um problema, o desengajamento, vira uma oportunidade de negócio gigantesca. Investir em pessoas é investir direto no resultado financeiro. Beleza, o diagnóstico está claro. O problema é grande, mas a oportunidade de melhoria é maior ainda. Então, como é que a gente conserta isso na prática? A resposta está numa estrutura que se baseia em 7 pilares essenciais. E aqui estão eles. Pensa nisso não como uma lista, mas como um sistema onde tudo está conectado. Começa com engajamento, que é a base de tudo. Aí você alimenta isso com uma comunicação transparente e oportunidade de desenvolvimento. Claro, a aquisição e retenção trazem e mantêm as pessoas certas. E para isso tudo gerar, precisa de uma avaliação de desempenho justa, recompensa e reconhecimento que vão além do dinheiro e, o mais importante, uma liderança preparada para orquestrar tudo isso. E só para ter uma ideia do peso de um desses pilares, se liga nesse dado. Para 68% dos funcionários, as políticas de treinamento e desenvolvimento são as mais importantes da empresa. Mais importantes que muitos outros benefícios. As pessoas querem evoluir, e a empresa que oferece esse caminho sai na frente. Teoria é ótimo, mas nada melhor que um exemplo prático para a gente entender de vez como tudo isso funciona. Vamos analisar um estudo de caso e ver como esses pilares resolvem um problema real de uma empresa. Então, essa é a logística express. O problema deles é sério, uma rotatividade de 40%. E o pior, estão perdendo os melhores motoristas. O mais curioso? Eles pagam salários de mercado, o mesmo que os concorrentes. Ué, então qual é o mistério? A solução passa exatamente por aqueles pilares que a gente viu. Primeiro passo, pilar da comunicação. A empresa precisa ouvir, criar canais para entender de verdade o que está pegando com os motoristas.
Segundo, o pilar da recompensa. Com base no que ouviram, eles podem redesenhar os benefícios. Quem sabe o que os motoristas querem não é mais dinheiro, mas sim horários mais flexíveis. E por último, o pilar da liderança. A empresa precisa treinar os supervisores para darem feedbacks melhores, mais humanos, porque no fim das contas as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os líderes ruins. E com isso, a gente chega na grande virada de chave. Aquela mentalidade antiga do funcionário é uma peça substituível já era, morreu. No século XXI, o diferencial de uma empresa não é mais a tecnologia, é o seu pessoal. O talento engajado e bem liderado virou o ativo mais valioso que existe. E a pergunta que fica no ar é: como é que as empresas hoje estão cuidando do seu ativo mais importante?